Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 23 de setembro de 2022. Se esse vídeo te agregar algum valor, é importante deixar um gostei nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, chegue nas pessoas certas. Vamos falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, né? E quando se fala em desenvolvimento pessoal, hoje em dia, se abre um leque nas redes sociais, no próprio YouTube, né? Abre um leque com inúmeras ferramentas de desenvolvimento pessoal. Então as pessoas falam sobre banho gelado, sobre acordar cedo, sobre viver o presente, sobre como conquistar uma mulher. Agora perceba que todos esses rótulos de uma vida mais regrada, uma vida mais saudável, eles vêm acompanhados naquele sentido de fazer com que minha aparência melhore, né? Fazer com que as aparências aumentem, melhorem, para que o outro possa me ver diferente, que o outro possa me ver mais evoluído. Então, de certa forma, isso está muito atrelado a aparências. Quando eu penso sobre desenvolvimento pessoal, eu vejo que o desenvolvimento pessoal do ser, ele está acompanhado de um desenvolvimento espiritual, de um desenvolvimento interior. Então, se o ser humano quer se desenvolver pessoalmente, ele deve, de fato, criar uma disciplina mais regrada, uma vida mais disciplinada, de fato. Uma vida com mais disciplina naquilo que ele faz. Agora, para criar isso, é preciso, primeiramente, deixa eu passar o vento aqui, para se conseguir uma vida mais regrada e mais disciplinada, não adianta de nada se o trabalho interior não é feito. Então tudo vem do interior do ser humano. As pessoas costumam falar que tudo vem do interior, então precisamos ter pensamentos positivos. As pessoas falam que a gente precisa de mais pensamentos positivos. Agora, pensamento, ele é algo que a gente não controla 100% do tempo. Pensamento geralmente vem inconscientemente, vem de impulsos. Se determinado pensamento vem por impulso, as palavras vêm por impulso e as ações também vêm por impulso. Então, vai muito além de pensamentos, de controlar os pensamentos, de ter pensamentos positivos. O desenvolvimento pessoal, ele está atrelado ao desenvolvimento espiritual. Portanto, quando se aumenta a percepção do estado de espírito, quando o espírito prevalece sobre os pensamentos, é o espírito que dita as regras. E então, os pensamentos eles se tornam muito mais equilibrados. E com isso, as palavras e as ações dos seres humanos. Então, sobre o desenvolvimento pessoal, eu penso dessa forma. O desenvolvimento pessoal, ele vem muito mais de um desenvolvimento espiritual. Agora, por que se busca então um estado de espírito para então ter os pensamentos alinhados, as palavras e as ações alinhadas? Porque com o espírito prevalecendo, o ser humano tem clareza sobre a vida. Tendo clareza, o ser humano sabe qual direção tomar, para qual direção ele deve ir. E então o ego ele vai lá embaixo e o ser humano passa a não buscar as coisas pelas aparências. Então aqui surge um conceito muito interessante, porque na vida tem o fator tempo. O tempo que é gasto em uma determinada direção, ele pode ser arrependido, né? A pessoa pode se arrepender a curto, a médio ou a longo prazo. Então,
no momento de agora, é importante que o ser humano tenha a clareza de que ele não deve desperdiçar seu tempo. Se ele não deve desperdiçar seu tempo, ele deve logo começar a seguir num determinado caminho, numa determinada direção. Mas para ele seguir na direção, ele precisa de clareza interior, precisa de clareza naquilo que ele faz. E aí, para ser bom em alguma coisa, para o ser humano realmente alinhar seu caminho e trilhar seu caminho, não é da noite para o dia, né? Eu passei cerca de 4 anos tocando violão todo dia, dia após dia. E hoje em dia eu vejo o quanto eu sou um iniciante ainda, o quanto tem coisas para melhorar, notas para melhorar, técnicas a se aperfeiçoar. Então, no caminho da vida com qualquer coisa é assim, é preciso uma constância, não é da noite para o dia, a gente pensa em anos para as coisas começarem a ficar boa, para começar a trilhar, a clarear, a ficar do jeito que é para ser. Da mesma forma é o caminho interior, né? Não é com uma experiência que o ser humano vai se iluminar. O ser humano precisa trabalhar com constância em seu desenvolvimento pessoal, em seu desenvolvimento espiritual. E tudo isso é semelhante a um castelo. O castelo é a construção, o castelo é grande, né? Enorme, mas ele é a construção de pequenos tijolinhos. Então, são pequenas coisas que fazem o castelo ser um castelo. Da mesma forma é na vida, são pequenas ações, pequenos aperfeiçoamentos, pequenas melhoras, pequenos hábitos que constroem o ser humano, que elevam o ser humano. E isso é um trabalho longo, não é da noite para o dia. Esse é meu pensamento principal sobre o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal está muito mais atrelado ao desenvolvimento espiritual, para que se perca bastante desse ego e se pense mais no espiritual, no interior do ser humano. O interior alinhado faz com que o ser humano tenha clareza, faz com que o ser humano saiba o caminho que deve trilhar, e tendo a direção correta, sabendo a direção correta, basta continuar com constância, com disciplina a longo prazo. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo, os comentários aqui são muito importantes também. Valeu!